tarde, bem-vindos a mais esta edição do Espaço à Quarta, hoje intitulada Os Amanhãs do Tempo. O que é que nós vamos fazer nestes Amanhãs do Tempo? Vamos começar por ver como é que se distingue tempo de clima e vamos fazer aqui, em direto e ao vivo, um boletim meteorológico. E para isso convidamos Ângela Lourenço, que é meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e que é especialista na previsão do tempo, sobretudo tendo em vista as imagens e informação dos satélites. É licenciada em Meteorologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, trabalha neste instituto desde 95 e especificamente na previsão do tempo desde 96, portanto, ano em que a ciência viva foi criada. Colabora no projeto EUMET Train, que é patrocinado pela EUMETSAT e do qual o IPMA faz parte com as suas congêneres da Finlândia, Alemanha, Áustria, Hungria e Croácia. E precisamente para quê? Para treinar meteorologistas destes institutos de meteorologia sobre a utilização de satélites na meteorologia. Interessa-se pela previsão do tempo na sociedade, em particular a salvaguarda de vidas e bens. A meteorologia é um tema muito importante e onde os satélites têm um papel, as ciências do espaço, muito importante e por isso trouxemos esse tema hoje aqui para o Espaço à Quarta. Olá, Ângela, vamos começar por ver como é que nós podemos lançar o PowerPoint da Ângela Lourenço. Ângela, nós começamos sempre por ver os nossos previsões meteorológicas nos telemóveis, não é? É o que nós temos. É isto, pois, exatamente. É por aqui que eu começo todas as manhãs. Mas vocês têm previsões mais sofisticadas, não é verdade? Ora, é verdade, nós começamos todos hoje em dia por este formato de previsão. É uma previsão que está disponível e de fácil acesso e está disponível para dispositivos móveis. Esta previsão é uma previsão detalhada para locais, para localidades, tem informação diária e informação horária e, como eu disse, é de facto de fácil acesso. E é também o resultado do processamento estatístico dos modelos que existem no IPMA, que são utilizados no IPMA e são previsões automáticas e que são atualizadas 2 vezes por dia. Este é outro aspecto dessa previsão automática que resulta do processamento estatístico das previsões dos modelos. Temos o formato do mapa que dá a visão diária, a previsão para as capitais de distrito com os símbolos e depois temos informação mais detalhada por localidades. Outras previsões que existem também no IPMA são estas previsões com texto. Temos aqui 2 tipos de previsão. A previsão para o território do continente, este é um exemplo da previsão para o território do continente, com um texto resumido da previsão para um dia inteiro. Por ser resumido, ao contrário das previsões anteriores, do formato anterior, por ser resumido, tem de facto menos detalhe, mas abrange os aspectos mais significativos para cada região e para cada período do dia. A previsão do lado direito é uma previsão do estado do mar, é outra tarefa que os meteorologistas do IPMA efetuam regularmente. É uma previsão que tem um fim muito específico de apoio às atividades marítimas e tem características especiais, portanto ela está escrita com letras maiúsculas, não pode ter acentos nem palavras com cedilhas, o C com cedilha não pode existir, isto tudo devido à questão de comunicações. Também a linguagem tem algumas abreviaturas e tem algumas palavras simplificadas, isto tudo para que seja com leitura rápida.
para a informação, não é? Exatamente. Outra diferença relativamente a estas duas previsões é que estes dois textos são elaborados pelos meteorologistas e as previsões anteriores são previsões automáticas, atualizadas 2 vezes por dia e, como eu digo, resultam diretamente do processamento estatístico dos modelos. Daí a diferença destas serem assinadas, porque está assinada por um meteorologista ou uma meteorologista, e as outras não. As outras é uma coisa que sai dos vossos programas automaticamente. Exatamente. Portanto, esta tem a intervenção humana e as restantes também têm intervenção humana, tem que ter, como é óbvio, mas de facto é um processo automático e é atualizado, tanto nos dispositivos móveis como na página da internet, duas vezes por dia. Então, e antes de vermos como é que é o seu papel como meteorologista a fazer estas previsões e, portanto, qual é o input humano nestas previsões, vamos ver um bocadinho aqui, se calhar, para as pessoas que nos estão a ouvir, qual é a diferença entre tempo e clima. É verdade, a diferença é um aspecto que é muito importante conseguirmos perceber a diferença entre tempo e clima. Eu faço no IPMA a previsão do estado do tempo, não faço a previsão do clima. Os dois conceitos tratam da descrição das condições meteorológicas. Uma diferença básica é, de facto, o intervalo de tempo em que essas condições são descritas. O tempo refere-se às condições meteorológicas que ocorrem num determinado ponto, num determinado local, e o clima refere-se ao valor médio do conjunto de estados do tempo que ocorrem num período longo. Portanto, esse período longo normalmente é um período de 30 anos. Como exemplo, temos aqui 2 representações do tempo e do clima. O mapa com a previsão para as capitais de distrito, que nós já vimos até nos slides anteriores, que dizem a previsão para este dia, para aquele dia em particular, e que, como podem ver, é muito diferente de capital de distrito para capital de distrito, as temperaturas vão variando, e, portanto, essa é a característica principal. O tempo varia ao longo do dia e ao longo do espaço. No mapa da direita temos a classificação climática de Köppen-Geiger, que é o resumo, no fundo, das condições meteorológicas ao longo de um período longo e que permitiu caracterizar o território aqui em 2 regiões, maioritariamente 2 regiões distintas. Portanto, Portugal é o clima temperado, que nós conhecemos, é o clima temperado seco, e depois pode-se dividir na região mais a norte o clima temperado seco, ameno e mais a sul quente, portanto com temperaturas mais elevadas. É interessante ver como é recortado, dependerá, imagino, da orografia e de muitas coisas. Mas, portanto, entre a imagem do lado esquerdo, que é que estamos habituados a ver, por exemplo, estamos habituados a ver nas televisões, nos telejornais, não é? E a direita estamos habituados a ver nos mapas da geografia. Portanto, isto dando já aqui uma primeira ideia de mapa e clima. Em termos de gráficos, eu sei que tinha aí também uma visão mais técnica, mas que eu acho que ajuda a entender. Exato. Esta é outra forma de nós podermos confrontar o tempo e o clima até simultaneamente. O primeiro gráfico é a variação da temperatura do ar numa estação meteorológica, neste caso a estação que fica em Lisboa, Gago Coutinho, e o que nós podemos ver é a variação diária ao longo do mês, por acaso este é o mês de janeiro, ao longo do mês de janeiro, a variação diária da temperatura máxima, da temperatura média e da temperatura mínima, e como se pode ver, tem valores altos, baixos, depois desce, depois volta a subir, portanto é muito variável ao longo do dia. E o clima é representado pelas linhas a tracejado, portanto são os valores médios da temperatura máxima num período de 30 anos, neste caso 71-2000, num período de 30 anos, o valor da temperatura média máxima
da temperatura média e da temperatura média mínima, que é uma linha a cheio e constante. Que é a temperatura, o clima não muda. A temperatura média de janeiro. Exatamente. O que é que nós esperaríamos para um janeiro entre a temperatura mínima de madrugada e a temperatura máxima e depois a média, portanto, a máxima a vermelho, a mínima azul, a média é uma linha. Exato. O que seria expectável para janeiro. Portanto, e depois é a curva real. É a curva real, que é o estado do tempo. Portanto, o estado do tempo é representado por aquela curva. Outra forma de nós percebermos aqui a diferença entre o estado do tempo e o clima é através destes gráficos de anomalias. Aqui, no caso, representa a temperatura média do território do continente, portanto, aqui já não é uma estação, mas sim Portugal continental, e ao longo de vários anos. E vemos aqui a comparação com o clima, permite-nos dizer quais são os anos mais frios e os anos mais quentes. Neste caso, portanto, a anomalia representa essa diferença em relação ao valor médio. Portanto, aqui temos duas representações que nos dão a ideia da diferença entre o tempo e o clima. Bom, e eu sei que mais para a frente vamos ver aí o lançamento de um balão meteorológico, mas até onde é que é interessante, até qual é a altitude que é interessante termos dados para podermos prever o clima? Onde é que tudo isto se passa? Ora, é importante realmente também sabermos, quando falamos do estado do tempo, estamos a referir a que camada da atmosfera em que acontecem os fenómenos meteorológicos. Ora, a atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra, é constituída essencialmente por gases, mas também tem os chamados aerossóis atmosféricos. É uma camada muito fininha que envolve a Terra, tem aproximadamente, a sua espessura tem aproximadamente 1,5% do raio da Terra, portanto é uma camada muito fininha e consegue-se, apesar de tudo, nessa camada distinguir algumas, na atmosfera, algumas camadas. E a camada que nos interessa, aquela onde os fenómenos meteorológicos, onde o estado do tempo acontece, é de facto a camada mais próxima da superfície da Terra e que tem uma espessura, em média, de cerca de 12 km. Essa espessura varia com a latitude e com a estação do ano, mas em média são 12 km. E é normalmente nestes 12 km que tudo acontece e onde, portanto, o objetivo da previsão do tempo é realmente descrever os fenómenos que acontecem nesta camada. É onde tudo se passa. Vemos ali um balãozinho meteorológico na figura, mas ele já ultrapassou a chamada tropopausa, que é essa zona que está a dizer, e eles vão até onde? O balão meteorológico normalmente rebenta, porque o próprio balão rebenta aproximadamente nos 30 km. Okay. E, portanto, no fundo, ele está preparado para percorrer, de facto, na vertical, uma espessura que seja o suficiente para caracterizar a vertical. A coluna que nos interessa e onde, de facto, a maior parte dos fenómenos acontecem e que são importantes para descrever e para caracterizar. Muito bem. É a coluna onde estão as nuvens, então? E é a coluna onde estão as nuvens também. Portanto, as nuvens, de facto, encontram-se na troposfera, que é esta primeira camada que vai da superfície até, volto a dizer, em média 12 km. E o que é que nós temos aqui? Temos vários tipos de nuvens. As nuvens classificam-se em género, em espécie e variedade, ou seja, tem uma classificação muito semelhante àquela que é utilizada para classificar os animais e as plantas e utiliza inclusivamente os nomes em latim. Existem 10 géneros de nuvens, todas elas acabam por, de alguma forma, representar fenómenos meteorológicos. Portanto, a sua textura, a sua dimensão, o seu formato, a sua luminosidade, a sua cor, tudo isto são características que nos podem dar informação sobre a ocorrência de fenómenos meteorológicos. Em particular, a nuvem que está do lado direito, que é o nome correto.
O nome correto é cumulonimbus e, portanto, é uma nuvem que, de facto, indica, de facto, a ocorrência de fenómenos que podem ser severos. Normalmente costumamos até chamar as nuvens de trovoada, dão origem a trovoada e outros fenómenos Não severos. vamos entrar agora aqui nesta zoologia, isto é como uma zoologia das nuvens. É uma zoologia das nuvens. Exato. Mas esta classificação foram tudo tentativas de fazer já uma previsão do tempo antes de termos satélites e estações meteorológicas, não é? Não só, mas também era preciso caracterizar as nuvens, identificar as nuvens e, quando houvesse uma observação das nuvens, essa observação fosse semelhante e regular em todo o mundo. Okay. E, portanto, houvesse essa uniformização. E todos nós, na altura, portanto, os observadores e também os meteorologistas, quando estivessem a olhar para uma nuvem, ao classificar, ela teria a mesma classificação noutro lugar do mundo. Mas, claro que, durante muito tempo, as nuvens auxiliavam na previsão do tempo. Então agora vamos ver como é que é o seu trabalho, não é? Como é que é o seu local de trabalho. É verdade. Aqui mostro uma fotografia do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica que fica no IPMA, na sede em Lisboa. Existem 2 centros de previsão e vigilância meteorológica no IPMA. Um está localizado em Lisboa, na sede, e outro está localizado no Observatório Afonso Chaves, em Ponta Delgada. Portanto, em Lisboa, a responsabilidade é a previsão e vigilância para o território do continente e para o arquipélago da Madeira, e o dos Açores tem a responsabilidade do arquipélago dos Açores. Nós, aqui este centro, tem como função principal a previsão para fins gerais e apoio às atividades marítimas. Existe um outro centro de previsão e vigilância meteorológica que funciona em paralelo com este, fica nas mesmas instalações e que se dedica em exclusivo ao apoio das atividades aeronáuticas, portanto fazem o apoio para a aviação civil. Esta é a imagem das estações de trabalho que estão associadas aos radares meteorológicos. Temos também as estações com as imagens de satélite, que vão variando conforme as situações meteorológicas, e depois, claro, as estações de trabalho com vários monitores que disponibilizam informação diversa. Portanto, tem que ir tomando atenção a estes ecrãs todos, aos dados que vêm... É verdade. Temos que tomar... Eu não estou sozinha no centro de previsão, mas, de facto, temos que dar atenção a vários tipos de informação e, às vezes, a informação que chega em simultâneo. Portanto, um dia de trabalho aqui, só para resumir de uma forma muito simples, o Centro de Previsão, como devem imaginar, o estado do tempo, ou os fenómenos meteorológicos, não escolhem dia nem hora e, portanto, nós trabalhamos por turnos, portanto, turnos que funcionam todos os dias do ano e, portanto, o meu dia de trabalho começa com a rendição do turno, com a passagem de informação, que é muito importante, a informação que foi obtida no turno anterior e que é transmitida para o turno seguinte. Aí são discutidos vários aspectos, como tudo aquilo que ocorreu nas últimas 24, 48 horas e o que é expectável nas próximas horas ou nos próximos dias e que possa, inclusivamente, ser uma situação adversa. Depois dá-se a análise da situação, eu vou tentar perceber o que é que vai ocorrer, o que é que está a ocorrer no momento e o que é que vai ocorrer nas próximas horas. A seguir, depois de eu conhecer o que está a acontecer, vou efetuar a previsão e depois, no final do turno, volta a passar a informação para o turno seguinte. Portanto, basicamente, resume-se a estas 3 etapas. Um aspecto muito importante é a vigilância meteorológica. Como o nome indica, significa que eu estou em permanente atenção a verificar as observações e se, de facto, as previsões estão de acordo com aquilo que está a ocorrer. Se isso não acontecer, é necessário efetuar correções às previsões e, muitas vezes, em situações de aviso, fazer atualizações dos avisos. Portanto, isso é um ciclo que dá várias voltas entre
entre os dados que chegam das estações meteorológicas, os dados que chegam dos satélites, os dados, depois as previsões dos modelos e depois tudo isso pode ser outra vez injetado, certo? Exatamente, é um processo contínuo. E eu acho que tinha aí um slide em que explica muito bem que isto no fundo, é como se for um cozinhado de um prato que leva aqui muitos ingredientes, mas que leva vários ciclos de preparação, não é? Exatamente. Podem ser repetidos. Portanto, a previsão meteorológica tem 3 componentes essenciais. As observações meteorológicas, portanto, eu preciso de compreender muito bem o que é que está a acontecer neste momento e porquê que está a acontecer, portanto, as causas. A previsão depois precisa efetivamente da informação dos modelos numéricos e depois há o fator humano, portanto é a intervenção humana no processo que resume à interpretação de toda esta informação. Ali as observações meteorológicas têm aqui 2 setas, porque de facto eu preciso da observação, eu tenho em atenção as observações meteorológicas sozinhas, mas as observações também são importantes para os modelos numéricos, portanto há aqui uma dupla função. E é importante perceber que é por isso mesmo que os modelos estão cada vez mais rigorosos a prever, não é? E que têm um grau de certeza maior, porque já estão a usar dados reais, já estão a incorporar dados reais que depois são trabalhados. Exato. Os modelos numéricos precisam de uma condição inicial, da descrição do estado inicial. E quão melhor for esse estado inicial descrito, melhor é depois o desempenho do modelo. Pronto, e aqui são esses dados que estão a chegar, as observações. Exatamente, começamos pelas observações, portanto existem inúmeros tipos de observações meteorológicas, todas elas com diferentes sensores, com diferentes parâmetros ligeiramente diferentes, mas todas elas contribuem para a vigilância meteorológica e para os modelos numéricos. Temos o exemplo da estação de superfície, que tem vários sensores, as estações automáticas, temos o radar meteorológico, temos os satélites que são essenciais neste momento. Os dados de satélites são é a maior percentagem de observação que é assimilada nos modelos numéricos neste momento. Temos aviões comerciais, inclusivamente, temos boias sobre os oceanos, temos navios, não só navios científicos, como também a colaboração de navios mercantes, e temos sensores de descargas elétricas, portanto, um sem número de observações que pretendem caracterizar o estado da atmosfera. Nunca esquecer que a atmosfera tem que ser sempre numa perspectiva 3D. E daí haver aqui os balões, de haver os aviões a fornecerem informação. E, portanto, temos aqui, no fundo, a caracterização dos parâmetros físicos em vários patamares. Portanto. É toda uma rede a 3 dimensões de dados que são medidos e que vão depois ser incorporados nos próprios como ponto de partida para as previsões matemáticas dos modelos. Exato, não é? Exato. Portanto, é importante aqui, dão ali umas setas, de facto, a mostrar que todas estas observações são disponibilizadas em tempo quase real. Claro. Nos serviços meteorológicos de todo o mundo. Portanto, todos nós, nos serviços meteorológicos, temos acesso a todas as observações. Claro que as observações, umas são utilizadas em tempo real na previsão e vigilância meteorológicas, mas depois os arquivos, portanto, os arquivos de observações são utilizados para estudos científicos, claro, e para estudos de clima. E pois era isso que eu ia dizer, para construir tais médias para o clima, exatamente. Quanto maior for o detalhe, a grelha em que esses dados são medidos, maior é depois a precisão que nós temos, exato, e a informação que temos. A atmosfera fica mais bem caracterizada. É muito bonito isto de ser todo um processo colaborativo, não é? Porque vemos aqui aviões até comerciais e navios e tudo isso
contribui para uma rede que é uma rede, no fundo, das nossas sociedades humanas, colaborativa, para perdermos o tempo. Exatamente. Porque realmente todos vamos usufruir. Exatamente. Em particular, o IPMA tem uma rede de estações meteorológicas de superfície, são cerca de 167. Estas estações têm vários sensores e estão distribuídas pelos Açores, pela Madeira e pelo território do continente. As estações meteorológicas têm, como eu disse, vários sensores, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de vento e depois nós, quando obtemos essa informação, podemos representar essas observações em mapas ou cartas, normalmente costumamos chamar as cartas. E esses códigos são fascinantes, isto parece assim uns hieróglifos. É verdade, isto é as para simplificar. Eu percebo, as setinhas é o vento, não é? É para simplificar a informação, porque fica muito condensada. Claro. Portanto, isto é uma forma de condensar muita informação. Tem que ser através de símbolos. É claro que hoje em dia, não só as novas tecnologias permitem uma maior transmissão de dados, também já temos software que descodifica esta informação, mas de facto ela circula codificada nas redes internacionais de comunicações, exatamente para ocupar o mínimo espaço possível e vir condensada. Portanto, aqui temos, no fundo, o resumo da observação que é efetuada. Portanto, esta é uma observação que normalmente é uma observação coerente, ela tem que ser coerente, aqueles valores que estão ali têm que fazer sentido num todo, correspondem aos registros que são efetuados nos diversos sensores que existem. Mas isto é um código para meteorologistas. Isto é um código para meteorologistas. É uma mensagem de meteorologista para meteorologista. É uma mensagem de meteorologista para meteorologista. É verdade. Estas observações, já agora a acrescentar, elas são todas a uma determinada hora, sempre à mesma hora em todo o mundo. A meteorologia rege-se pelo tempo universal e, portanto, a observação que é efetuada às 9 horas de tempo universal a observação aqui em Portugal é efetuada às 9 horas de tempo universal na Austrália, na África do Sul. Senão não podia ter aqueles mapas, exatamente. Não é? Que tem aí um mapa um mapa também escrito em linguagem meteorologista, exato. Não é? Mas temos que saber que aqueles dados foram todos tirados à mesma hora. São todos à mesma hora e permite-me ter aqui um vislumbre instantâneo do que é que está a acontecer naquela hora. Portanto, estas isolinhas são as chamadas isóbaras, são linhas de igual valor de pressão atmosférica e com estas isóbaras eu posso obter aquilo que muitas pessoas já ouviram falar dos anticiclones e as depressões. E, portanto, eu posso obter os centros de ação, que são as zonas onde a pressão atmosférica é mais elevada do que a vizinhança, que são os anticiclones, ou mais baixa do que a vizinhança, que são as depressões. E, portanto, isto é possível eu ter logo, com uma carta destas, eu ter logo uma ideia de quais são os centros de ação que afetam a região. Claro, uma primeira ideia. Exatamente. Agora, isso é o lançamento de um balão meteorológico que ficámos a saber que é automático. Isto é um lançamento automático. Tudo é automático, não é tudo. É quase tudo automático. Portanto, nós temos um software que é iniciado por uma pessoa, mas depois tudo o resto, a calibração da sonda, o enchimento do balão, tudo isso é automático. E quantas vezes é que lançam balões por dia? Lisboa a Estação Aerológica de Lisboa está a lançar 2 balões por dia, às 12 horas e às 0. E depois temos também no Funchal e nas Lajes, esses fazem apenas um lançamento por dia. Para além Desculpa, já temos aqui algumas perguntas e eram sobre as nuvens. Mas como neste slide que tem aqui, nesta imagem, se vai falar também de nuvens, eu aproveito para fazer a pergunta. Como é que se formam nuvens tão altas? As nuvens altas. Portanto, as nuvens, vamos lá ver, primeiro eu se calhar podia ter começado pela coisa mais simples, que é de facto o que é uma nuvem, não é? A nuvem, o termo correto da definição é um hidrometeor.
um hidrometeor. Hoje são uns hidrometeoros muito Exatamente, bonitos. é um hidrometeor. E, na realidade, o que é uma nuvem? A nuvem é constituída por gotículas de água líquida ou partículas de água no estado sólido. Portanto, na realidade, quando vimos uma nuvem, é vapor de água condensado. Tão simples quanto isto. Como é que elas se formam? Elas formam-se quando existem movimentos na atmosfera, neste caso, movimentos verticais. Portanto, de baixo para cima há movimentos verticais. Se houver as condições há um arrefecimento, porque à medida que se sobe, a temperatura vai diminuindo com a altitude, há um arrefecimento, há condensação, há uma saturação, um processo de saturação e condensa. E forma-se as nuvens. Portanto, as nuvens formam-se assim. As nuvens que são as mais elevadas, e que nós tínhamos ali o exemplo do cumulonimbus, que é a nuvem mais elevada, de Bigorna, que pode atingir no Equador, na zona do Equador, pode atingir 18 km em termos de espessura ou de altura. Essas nuvens formam-se quando, de facto, esses movimentos verticais têm dois aspectos importantes. Primeiro, são vigorosos, portanto, são muito intensos e conseguem se manter no tempo. Portanto, e não têm nenhum outro fenómeno que faça com que existem movimentos descendentes que, no fundo, possam ajudar a dissipar a nuvem. A dissipar a nuvem. Exato. Portanto, e para ajudar a estudar isso, tem então ali os radares meteorológicos. O radar meteorológico essencialmente auxilia na detecção de zonas com precipitação intensa ou precipitação forte, ou mesmo precipitação fraca, mas essencialmente para situações de precipitação intensa. O radar meteorológico é um sensor ativo, portanto, funciona na banda do micro-ondas e é um sensor ativo porquê? Porque ele emite radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética atinge os ecos e os ecos devolvem ao radar radiação eletromagnética que já estará transformada pelo facto de ter atingido os ecos. A radiação é refletida nas próprias gotículas. Nas próprias gotículas. E até será importante para perceber também se são gotículas de água ou se são gotículas de gelo, por exemplo. Exato. Não é? Hoje em dia, os sistemas de radar que o IPMA já tem permite classificar os hidrometeores e dizer estamos numa situação de água líquida, em que apenas existem gotas de água líquida, ou então existem partículas de gelo. A situação mais crítica é a situação de granizo. De granizo, claro. E se calhar também aerossóis, não? Aerossóis as poeiras que nós tivemos. As poeiras depende da altitude em que elas estiverem e depende da sua concentração. Mas muitas vezes o fumo dos incêndios, por exemplo, o radar consegue detectar. Vamos ver. Vamos continuar com as observações, portanto, isto tudo para dizer que, de facto, existe um conjunto de observações e esta é mais uma fonte de informação. O Instituto elabora as previsões do estado do mar e nós precisamos de caracterizar o estado do mar. As boias que são da rede do Instituto Hidrográfico, nós temos acesso à informação dessas boias, são boias ondógrafo ou multiparamétricas e fornecem-nos informação muito importante sobre as ondas. Aí, muito rápido, boias ondógrafo quer dizer que são para medir as ondas. Essencialmente, a informação que elas obtêm são ondas, o período da onda, a altura da onda. Fazer as tais previsões para o mar. Para o mar, exatamente. As multiparamétricas podem ter, para além da informação da onda, podem ter outros sensores que podem medir outros parâmetros. Temperatura, pressão, vento à superfície. Sim. Como podem ver, só para acrescentar aqui, de facto, vemos aqui grandes zonas que não temos informação. E, portanto, aqui é uma das áreas onde a informação de satélites é absolutamente crucial, que é termos informação sobre os oceanos. E claro que temos outras boias de outras instituições, de organizações internacionais e os tais navios que efetuam a observação. Eu ia perguntar justamente isso, porque não usar a rede de navios que está a atravessar ali o Atlântico para colaborativamente obter mais dados, não é?
Essa tem a vantagem de termos mais uma informação. O problema é que o navio move-se. E, portanto, eu na próxima hora já não tenho informação naquele local. Vou ter noutro, sim, mas não tenho naquele. Móvel. Exatamente. Os modelos teriam de estar preparados para receber essa informação. Dados. Portanto, é claro que é importante, mas tem essa desvantagem. Claro, claro. E agora... Passamos para os satélites, que é outro tipo de sistemas de observação da Terra. Têm sensores a bordo, diferentes sensores. Existem diferentes satélites. Estou a pensar apenas nos satélites meteorológicos. Observam a Terra de maneiras diferentes. Uns são geoestacionários, outros são de órbita polar. Têm resoluções temporais e espaciais diferentes e tem um outro aspecto muito importante e que as novas tecnologias têm vindo a melhorar, que é a resolução espectral. Portanto, trabalham com comprimentos de onda diferentes do espectro eletromagnético. Agora, é muito importante nós percebermos o que é que são os dados de satélite. Os sensores a bordo do satélite não medem ozono, não medem vento, não medem temperatura. O que eles medem medem a radiação que chega, no fundo, ao sensor. E essa radiação, aqui de uma forma mais simples, e é basicamente a radiação que é utilizada na meteorologia, existem outras, mas é a radiação que é refletida, a radiação do Sol que é refletida no sistema, portanto aqui sistema, globo e atmosfera, e é a radiação emitida pelo próprio sistema. Portanto, e aqui distingue-se dois comprimentos de onda essenciais, são estes os principais, é a radiação do componente visível e depois a radiação da componente infravermelha. Também há satélites com sensores na banda de micro-ondas e lá está, tivemos agora o radar, existem lidares e radares a bordo de satélites e, portanto, esses trabalham na banda do micro-ondas e que são muito importantes também na meteorologia. Mas, essencialmente, estas duas bandas são aquelas em que os satélites mais exploram na área da previsão do tempo. A radiação emitida é, sobretudo, o infravermelho. É, sobretudo, o infravermelho. Emitir, portanto, a temperatura... A Terra e a atmosfera. A atmosfera. Portanto, todos os corpos, no fundo, todos os corpos, nós sabemos, sim, não é? Sim. Temperatura superior aos 0 graus Kelvin, não é? Todos eles emitem... a temperatura térmica. Exato. Todos eles depois a radiação a radiação térmica, peço desculpa, e depois a radiação que é refletida, que, portanto, será diferente conforme até a zona onde o satélite estiver a passar, se for nos polos, nas zonas polares, por exemplo. Sim, também depende dos sistemas, isso pensando em termos da superfície do globo, que normalmente estão fixos, não é? Porque nós temos os continentes não mexem. Meteorológicos. Na parte meteorológica, os sistemas nubulosos, que é aqueles que nós estamos, de facto, preocupados, os sistemas nubulosos movem-se e possuem processos intrínsecos, dinâmicos, e vão adquirindo características diferentes. E, portanto, pode a radiação refletida do mesmo sistema ser diferente à medida do seu ciclo de vida. A evolução de um furacão. Exatamente. Portanto, a maneira como o sistema vai evoluindo, a radiação depois é refletida de maneira diferente conforme os processos que vão ocorrendo. E também a própria radiação emitida, porque se estiver a emitir de uma determinada camada, emite a uma determinada temperatura, mas se estiver aqui já emite com outra temperatura e, portanto, já são radiações que chegam ao satélite diferentes. Aqui é um exemplo das várias imagens de satélite que existem. Não estão aqui todas, mas estão aqui algumas do sensor Saviri a bordo do satélite MSG da EUMETSAT. Do lado direito temos a... Deixe-me só perguntar uma coisa. Estas imagens que estão aqui são todas de uma determinada região do globo? São todas da mesma área, são todas da mesma área e da mesma hora. E da mesma hora. Mesmo dia. Só estão a medir radiações diferentes. Estão a ver, exatamente, a utilizar técnicas diferentes e comprimentos de onda diferentes. Portanto, as do lado da escala de cinzento, preto e branco, utilizam canais simples e utilizam esta escala de cores. As outras utilizam
um modelo de cor que é o modelo RGB, em que ao canal vermelho, verde e azul é atribuído depois um comprimento de onda específico ou uma composição ou uma diferença de comprimentos de onda, de canais específicos. Portanto, isso permite ter esta visualização em cores falsas. Em cores falsas. Para acentuar uma característica ou outra que interessa à meteorologia. Porque reflete processos que estão a ocorrer naquele instante e permite ao meteorologista avaliar da severidade de toda a formação, de todo o sistema, portanto, a severidade, o próprio evolução, se já está em decaimento ou se é se é a sua gênese, e permite realmente ver aspectos diferentes de todo o processo. A única imagem que me parece ser no visível, ser na luz, tal como os nossos olhos a veriam se estivessem no satélite, é aquela lá de cima à esquerda, não é? O canto superior esquerdo. Aquela é o chamado natural color. No caso do satélite MSG, é a composição natural color. Portanto, as cores são aquelas mais próximas que o nosso olho consegue perceber. Portanto, tem lá estes ecrãs todos e tem que ver. Não temos os ecrãs em simultâneo, mas de facto vamos oscilando, conforme a situação meteorológica, vamos tentando perceber qual é que é a composição de canais mais adequada. E aqui? Para além das imagens de satélite, os meteorologistas também às vezes precisam de um pouco mais da informação que os satélites fornecem. E temos aqui produtos de satélite. Estes produtos de satélite já são de um tratamento a posteriori dos dados que chegam dos sensores, e podemos ter produtos quantitativos, como é o caso do primeiro, que está em cima, que nos dá a informação de uma intensidade da precipitação. Portanto, eu fico com uma ideia de qual será a taxa de ocorrência de precipitação num determinado local. Tem limitações, todos os produtos de satélite depois vão ter limitações, mas já é uma informação adicional e cá está, muito útil em zonas onde eu não tenho o radar. Portanto, muito útil sobre o Atlântico, neste caso, que nós não temos o radar. Em baixo temos a passagem este caso é um satélite de órbita polar, que vê apenas esta faixa, e temos aqui informação em tempo quase real, não é, da temperatura da água do mar. Temos aqui um produto que é a temperatura da água do mar. Estas aplicações, estes produtos, dão-vos características específicas que vos ajudam a fazer essa previsão. Exato. São coisas já processadas, já é processamento, é um pós-processamento. Diretamente um determinado... Envolvem, portanto, são algoritmos que envolvem não só os dados de satélite, mas também dados com outras origens, até, em alguns casos, têm a informação dos próprios modelos numéricos, em que são construídos estes algoritmos. Depois de todas estas observações, de toda esta informação disponível, para eu, como eu disse há pouco, caracterizar a situação atual, o estado atual da atmosfera, a técnica mais simples e que historicamente tem perdurado nos últimos, no ambiente da previsão de meteorologia, é a técnica do modelo conceptual. Portanto, é eu conseguir reunir toda a informação que eu tenho disponível e criar uma imagem 3D ou 4D de um sistema e avaliar da sua intensidade e da sua progressão nas próximas horas. E lá estamos Estes são os exemplos mais códigos, a vossa linguagem. Exatamente. Mas esta simbologia representa, de facto, um modelo conceptual. Por detrás está, de facto, uma ideia sobre um sistema e o facto de eu conseguir localizar esse sistema no espaço permite-me saber qual é o estado de tempo que está a ocorrer naquele local. Estes são os exemplos mais conhecidos, portanto, a superfície frontal fria, a superfície frontal quente e a superfície frontal oclusa. Com esta informação toda, eu construo, então, uma análise meteorológica. Esta análise meteorológica, como veem, está
tem imensas superfícies frontais, frias, quentes e oclusas, tem os centros de ação com as isóbaras, com as linhas de igual pressão atmosférica, e esta informação já me vai dizer àquela hora, porque é uma carta específica para aquela hora, mas vai-me dizer o que está a acontecer. Portanto, eu descodifico aquela informação e sei o que é que pode estar a acontecer em todas as zonas, em particular as zonas da nossa responsabilidade. Isto eram os mapas que nós antigamente víamos nos telejornais, e víamos aqueles símbolos e aquelas coisas, e assim já ficamos a saber o que é, e no fundo é uma linguagem dos meteorologistas para interpretarem o que está a acontecer. O que está a acontecer, exatamente. No fundo, lá está, voltamos a ter aqui uma ferramenta que nos simplifica a informação, porque como vimos atrás nos slides anteriores, é uma quantidade de informação imensa. Muito grande. E, portanto, isto resume, acaba por ser uma síntese. O H são as fontes, são os centros de alta pressão, o L os centros de baixa pressão. De baixa pressão. Esta carta é do Serviço Meteorológico Inglês e, portanto, está em inglês, mas sim, o H são as altas pressões e o L são as baixas pressões. Ora, depois da análise, vamos passar então para os modelos numéricos. Os modelos numéricos, temos aqui alguns exemplos de produtos que resultam dos modelos numéricos, são muito diferentes. Se calhar não vale a pena detalhar. Não, eu não vou detalhar, é só para dizer... aquele esquema em que vê como são introduzidos vários ciclos há vários ciclos de introdução de dados, previsão, e vários ciclos de produção de dados. Como é que funcionam os modelos numéricos? Os modelos numéricos são essencialmente constituídos por as equações físico-matemáticas, as leis da conservação, toda a componente científica, tem uma componente de computação, portanto os computadores, os supercomputadores com grandes capacidade de processamento de cálculo, e tem depois a descrição do que é que está a acontecer, que é para depois poder prever aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, divide-se na construção da análise ou diagnóstico. Como vimos, é um processo feito através dos próprios modelos, mas no fundo há aqui uma integração das observações, há uma assimilação das observações e o próprio modelo constrói a sua própria análise. E depois a seguir, com essa análise, com o conhecimento do estado atual da atmosfera, ele vai novamente com as equações físico-matemáticas e com os processos de computação, vai elaborar a previsão. Portanto, o processo, de uma forma mais simplificada, acaba por ser isto. Portanto, vocês têm que ter, naturalmente, obviamente, um sentido crítico relativamente ao que o modelo matemático vos está a dizer. Se o modelo matemático disser, imagino que agora vai nevar em Lisboa amanhã, vocês, isto não pode ser possível. Há aqui alguma coisa que não está a funcionar bem. Os modelos têm limitações. Têm limitações. A atmosfera tem um comportamento não linear e caótico, e portanto tem aqui problemas na resolução destas equações. Essas equações não têm solução na realidade, são utilizados métodos numéricos para encontrarmos uma aproximação, e o que acontece é que de facto depois tem que haver o sentido crítico, e por isso era o fator humano, naquele slide que eu mostrei, que depois terá o papel da interpretação dos resultados. Portanto, o que é que o modelo faz? Portanto, o modelo divide, de alguma forma, a atmosfera em caixas e representa depois, nessas caixas, os valores médios dos parâmetros físicos e também de alguns parâmetros químicos. Quanto é que mede cada uma daquelas caixinhas? Ora, estas caixinhas depende de modelo para modelo. Sim. Existem vários modelos. Mas mais ou menos. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza. No caso do modelo que é utilizado no IPMA, o modelo global, estamos a falar do modelo global do IPMA, do Centro Europeu, a caixinha tem uma resolução horizontal de cerca de 9 km, portanto 9 km por 9 km. Depois, à medida que vamos subindo, as caixinhas continuam a ter os 9 km, mas depois a sua altura já vai variando conforme nos vamos afastando da Terra. Portanto, as caixinhas são mais fininhas, são mais fininhas junto à superfície, e depois no topo do até modelo... porque há menos dados.
Há menos informação, mas também há menos, também tem menos importância, digamos, nos tais fenómenos que ocorrem junto à superfície. Sobretudo mais à superfície. Portanto, acaba por os próprios constituintes, existem menos constituintes para caracterizar nas caixinhas lá mais em cima. Sim. Estou a imaginar que quanto menor, vocês idealmente quereriam ter caixinhas mais pequeninas, porque conseguiriam ter uma previsão mais rigorosa, não é? É verdade. Nós temos também uns modelos de regionais ou de área limitada, no caso, no IPMA, utilizamos o modelo AROM, que tem uma grelha mais fina, consegue representar fenómenos meteorológicos mais localizados, que são normalmente mais energéticos, e que são normalmente capazes de dar origem até um grande temporal. Fenómenos então, severos. Vai ser interessante aí fazer com caixinhas mais pequeninas. Só que depois tem outros problemas que têm a ver depois com a própria computação e a representação dos próprios fenómenos. Claro. Depois tem outros problemas físicos e dados. Tem que ter maior densidade de dados, mais informação para poder ter caixinhas mais pequenas. Exato. Depois tem outros problemas. Aliás, todas as representações, no fundo, estas soluções todos eles têm vantagens e desvantagens, como em todo lado. Temos aqui várias perguntas que se prendem, também relacionadas, que se prendem com o que estamos a falar. Por exemplo, quer-se saber, aqui alguém que pergunta, a propósito da importância do trabalho colaborativo na sua profissão, o que fazer se tiver um problema na obtenção dos dados ou nos modelos? Que tipo de perda seria mais dramática? Se calhar, quando está a ocorrer um fenómeno qualquer de grande intensidade, um furacão, de repente não ter dados de uma zona, é uma pergunta muito interessante. De facto, o que seria mais preocupante? Perder as observações ou perder as previsões? Eu diria que a resposta instantânea seria as observações. As observações, aquilo que eu respondo automaticamente. Mas, claro, pensando em situações críticas de tempo severo, o facto de eu não conseguir, porque não tenho previsões, eu não conseguir avisar a população também causa bastante angústia. Claro. Agora, o que acontece é que o que se tenta fazer é que os meteorologistas tenham uma preparação e alguma experiência que lhes permita, com as poucas observações que têm, ou com as observações que têm, conseguir fazer uma previsão pelo menos para as próximas horas. 1 hora, 2, 3 horas. Se falharem algumas previsões, conseguirem com as que têm, com a observação, fazer algum estamos a falar de ter as observações, o máximo de observações possível. Estamos a falar de radar, satélite, que nos permitem fazer alguma extrapolação sobre o que vai acontecer nas próximas 2, 3 horas, 4 horas, dependendo dos sistemas meteorológicos. Portanto, o meteorologista tem a experiência para que consiga aguentar uma situação em que, de facto, não tem dados de previsão. Mas, de facto, mais do que isso, depois também já não vai conseguir extrapolar muito, não é? Mas há sempre alguma redundância, não? Se não tiver os dados das boias, tem os dados dos satélites, tem de alguns A resposta foi um bocadinho teórica, confesso, porque eu trabalho por turnos, porque, de facto, os fenómenos meteorológicos não escolhem dia nem hora, mas há mais funcionários a trabalhar por turnos no Instituto. E são os funcionários que garantem que as telecomunicações não interrompem e que garantem que a informática também funcione. E, portanto, não sou só eu. Estamos aqui a falar de uma coisa raríssima que poderia acontecer, que era não haver uma falha de dados. Exato. Não queremos que aconteça. Há sistemas de redundância que permitem que, inclusivamente, os centros que elaboram os modelos, eles próprios têm sistemas de redundância. Que depois que se encontrariam soluções alternativas para que os serviços meteorológicos nacionais continuassem a funcionar. E estão aqui a perguntar também, a propósito, imagino que tenha a trabalhar um pouco em contrarrelógio, os meteorologistas têm capacidade de interpretar quase de imediato as escalas de cores, pois eu acho que aquelas escalas de cores todas, daqueles mapas que mostrou, para nós seria um pouco aterrador. E o vermelho o que é? E o verde? E neste mapa o que é que quer dizer o azul? Conseguem ter
leitura instantânea destes códigos de cores? Portanto, instantânea não. Portanto, há aqui treino. Mas há treino, Há um claro, treino. Portanto, há um treino e há também uma preparação. O que significa que estas cartas que podemos ver aqui, portanto, estas cores, muitas delas, não todas, mas quase todas, as cores não são escolhidas assim aleatoriamente. Claro. Portanto, há de facto aqui, principalmente com os produtos locais, que são desenvolvidos localmente nos institutos, há aqui uma colaboração entre qual é a melhor maneira também de representar as cores. Por outro lado, os produtos, quando são disponibilizados operacionalmente, têm um período de adaptação, em que o meteorologista se adapta àquele produto, aprende a trabalhar com aquele produto, aprende a retirar a informação desse produto e a maximizá-lo. Claro. E, portanto, quando chega a altura dele estar operacional, desse produto estar operacional, portanto, deixa de estar numa fase de teste e passa a estar operacional, o meteorologista já está treinado para olhar e rapidamente perceber o que é que significa. Mas há cores que são muito intuitivas. Por exemplo, está ali uma carta de Portugal continental e estão representadas as temperaturas. Portanto, aqui neste caso é muito intuitivo. É claramente uma vaga de calor no Algarve. E portanto, o que nós temos são os tons mais quentes, que nós normalmente caracterizamos como mais quentes, representam as temperaturas mais elevadas. Portanto, aqui há algo muito intuitivo. Por isso, a comunicação entre vocês, dos meteorologistas uns com os outros, e meteorologistas até de institutos diferentes, falando de todos, línguas diferentes, culturas diferentes, não é? A comunicação muito rápida e muito sem aso a dar confusões, não é? Muito clara e rápida, é uma coisa muito importante. Por isso desenvolveram aqueles vossos códigos, que parecem aqueles hieroglifos, não é? Desenvolvem esses códigos e estes códigos de cores para que, no fundo, seja mais fácil comunicarem uns com os outros. Exato. Esses códigos que nós vimos das observações, o modelo conceptual que tem aquela superfície frontal fria que é reconhecida no mundo inteiro, portanto, é uma forma de que esta comunicação seja mais eficiente. Mais eficiente, mais rápida. Muito bem. Ora, perante as previsões, eu já tenho a informação toda, não é? Já tenho a informação das observações, já tenho a informação, fase já deu a volta a tudo e já tem a sua previsão. Já tenho as previsões feitas, já elaborei as previsões. Principalmente era os primeiros slides, que têm aquela previsão de texto, é uma previsão para 3, 4 dias, já tenho as previsões, e esta é uma tarefa que, de facto, no IPMA, no Centro de Vigilância e Previsão Meteorológica, é uma das tarefas mais importantes, que é o briefing diário com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É efetuado, portanto, diariamente, sempre à mesma hora, em que o IPMA tem a responsabilidade de apresentar a previsão para os próximos, normalmente os próximos 3 dias, e 2 vezes por semana apresenta uma antevisão a 2 semanas, ou 3 semanas, ou até mesmo, quando é necessário, a previsão sazonal, portanto, vários meses acoplados. Estes briefings são realizados, como eu disse, diariamente, podem ser efetuados também ao fim de semana e, em situações críticas, podem ser efetuados mais do que uma vez por dia. Tem um papel muito importante numa época que se vai aproximar agora, que é a época crítica de prevenção e combate aos incêndios rurais, em que estes briefings são muito essenciais na comunicação da informação meteorológica, que pode ser importante, dificultar o próprio combate aos incêndios rurais. Portanto, é o briefing que é feito diariamente. Os avisos meteorológicos também é um outro aspecto muito visível do Centro de Previsão. Nós emitimos avisos para 8 parâmetros ou grandezas, portanto, a precipitação, a rajada de vento, a queda de neve com acumulação, a duração do nevoeiro, o tempo quente, o tempo frio e as trovoadas. Depois de emitirmos os avisos, é importante aqui perceber que os avisos são emitidos, mas depois, lá está a vigilância meteorológica que falei no início, pode ser necessário atualizar, pode ser necessário corrigir,
pode ser necessário agravar um aviso que já tenha sido emitido. Portanto, há aqui uma certa... é constantemente aferido. E depois a vigilância meteorológica, que é constante. E depois os avisos... Não me interessa ficar com os avisos para mim, como é óbvio. Os avisos são disseminados e divulgados o mais depressa possível e atingirmos o máximo possível de canais. São também enviados para o Meteoalarme, que é um programa da Rede Europeia dos Serviços Meteorológicos e hidrológicos, em que tem disponível todos os avisos meteorológicos de cada país que faz parte da rede EUMETNET. Também é enviado através do Sistema Global de Telecomunicações para conhecimento de todos os países do mundo. Portanto, todos os países do mundo, se quiserem conhecer os avisos emitidos por Portugal, está disponível. E aqui falta ali uma componente que é muito importante, que é a comunicação social, que acaba por, ao divulgar os nossos avisos, permite que a informação chegue a mais cidadãos. E agora temos aqui uma forma de representar ou de exemplificar, na realidade, o que é a vigilância meteorológica. Portanto, o que é que acontece? Eu tenho a informação disponível, tenho um software que me permite visualizar os dados meteorológicos, sejam eles quais forem, permite-me sobrepor essa informação em camadas, eu posso escolher que camadas é que podem ser utilizadas e permitem-me ir avaliando e verificando se aquilo que estava previsto é de facto aquilo que está a acontecer. Aqui é um exemplo de uma composição de canais e de sobreposto vê-se a representação do vento. Portanto, ambas estas informações são de satélite. A representação do vento de um sensor a bordo do satélite METOP, um satélite de órbita polar também da EUMETSAT, que me dá a estimativa do vento à superfície, neste caso à superfície dos oceanos. São aquelas setinhas são as barbelas, que chamam-se barbelas. Os ventos de Nordeste, são os ventos, Noroeste, nossos ventos de Noroeste. Exatamente, que têm a representação dos ventos neste caso, o sensor vê apenas sobre o oceano, ou então mares interiores ou grandes lagos, grandes superfícies de água. Outro exemplo aqui, também a imagem de satélite, com a sobreposta, portanto, a informação radar. Os 3 radares meteorológicos que nós temos no território do continente, sobreposto com a imagem de satélite. Os radares têm a vantagem de permitirem ver também à noite, não é? E com os radares, chuva. Sim, claro, eles, exato. Saber o que é que se está a passar. E depois, este tem informação... tem informação de satélite, mais uma vez, e depois tem sobreposta a informação de modelos numéricos. Portanto, é uma forma, os satélites também me permitem avaliar do grau de desempenho do modelo numérico. Porque ele permite-me dizer assim, cuidado, o modelo está a prever, por exemplo, um determinado sistema numa determinada localização e afinal, olha, ele está mais para leste, ou mais para oeste, ou mais para norte. Era isso que eu estava a dizer há pouco, nem sempre vocês ficam contentes, certamente, com as previsões que os modelos matemáticos vos dão e depois as coisas têm que ser ajustadas com novos dados. E aqui é uma maneira muito visual e gráfica de verem se os modelos que estão a sair das equações que vocês estão a usar, de facto, têm alguma... correspondência com a realidade. E basta ver com os satélites, é muito interessante e dá estas imagens lindíssimas. Muito Esta bem. É mais uma imagem aqui com o tal modelo conceptual. Isto era uma situação até inclusivamente um sistema frontal a aproximar-se do território do continente e este é um exercício para verificar, com a ajuda das imagens de satélite, se de facto o sistema frontal está na sua posição prevista, se está mais avançado ou se está mais atrasado. Estou admirada de ninguém nos ter perguntado o que era uma frente oclusa, porque ali tem uma frente fria, já aprendemos, aqueles triângulozinhos azuis, uma frente quente, que são as meias bolinhas vermelhas, e depois tem a cor de rosa ali, uma zona que tem um triângulo e um que é
Uma frente oclusa foi o quê? Um choque entre as duas frentes? Exatamente, portanto, as superfícies frontais são, no fundo, fronteiras entre massas de ar com características hidrodinâmicas diferentes, e o que acontece na superfície frontal oclusa é que, de facto, as massas de ar encontram-se e ficam já... o ar quente vem para a altitude e o ar mais frio fica junto à superfície. E a representação desta fase do ciclo de vida do sistema frontal é representada com a oclusão. A cor-de-rosa, exatamente. E, por último, novamente uma imagem de satélite. Imagens de satélite, de facto, são extraordinariamente importantes. Convém dizer que, tipicamente, o estado do tempo vem de oeste para leste. Portanto, começa no Atlântico e depois vem-nos afetando. E, portanto, tudo o que se passa no Atlântico é absolutamente essencial nós monitorizarmos, porque, de facto, é do lado oeste que nós temos a evolução dos sistemas. E as imagens de satélite, exatamente por apanharmos uma grande área de Atlântico na parte oeste, as imagens de satélite são absolutamente essenciais. E aqui é a utilização do canal do infravermelho, novamente do satélite da EUMETSAT, com a informação das descargas elétricas. Portanto, tínhamos aqui uma perturbação com forte atividade elétrica que se estava a aproximar do território do continente. E este é o meu trabalho e, por fim, acho que... falta vermos qual é o tempo da manhã. Exatamente, pronto, acho cá que sim. está. Falta aqui a previsão para amanhã. Portanto, seguindo um bocadinho a linha de raciocínio que acabei de falar, temos aqui a carta de prognóstico para amanhã, dia 18, às 12 horas. Portanto, prevê-se um anticiclone que está localizado mais ou menos a oeste das Ilhas Britânicas, uma região depressionária que tem estado a dar precipitação forte nos Açores já há cerca de 2 dias, tem estado sob aviso amarelo e laranja, um sistema frontal, e nós vamos ter gradualmente, a partir da manhã, a influência de uma região depressionária, tanto junto à superfície como nos níveis mais elevados, portanto, os médios altos. E isso significa que, gradualmente, a partir da manhã, vamos ter uma mudança do estado do tempo. Portanto, vamos ter, amanhã já poderão ocorrer aguaceiros e trovoadas na região sul durante o período da tarde e que, muito provavelmente, nos dias seguintes, se vão estender a outras regiões do território. Portanto, a instabilidade regressou. Apesar das temperaturas não descerem muito significativamente, mas há uma descida, há uma tendência para descida, mas o regresso da precipitação acompanhada de trovoada, principalmente para as regiões centro e sul. E isso dá voz científica àquele ditado popular de abril águas mil, não é? Que é a tal diferença entre tempo e clima. Exatamente, exatamente. Mas isto é a previsão meteorológica para amanhã. Portanto, tivemos aqui em direto uma previsão meteorológica. Temos aqui algumas perguntas, se calhar valia a pena ainda só fazer, claro que estão uma pergunta sobre porque é que na primavera e no outono há mais formação de cumulonimbus. Se este facto é real e se tem a ver com as concentrações de oxigênio com dióxido de carbono da fotossíntese das estações? Não me parece que esse seja o argumento. Percebo a pergunta das chamadas tempestades, as tempestades de verão. Muitas vezes acontecem, em Portugal acontecem também com frequência, e agora estamos a entrar nessa época. São alturas em que o aquecimento, tanto no outono como no verão, o aquecimento começa a ser suficiente para dar origem a correntes, as tais correntes ascendentes que permitem a formação dessas nuvens. Por outro lado, as nuvens, de facto, em ambientes em ar mais quente, têm tendência podem se desenvolver em altitude. Os cumulonimbus também existem nos polos, mas têm uma espessura muito mais pequena. E, portanto, com a estação do ano é normal, de facto, que também os cumulonimbus se desenvolvam com maiores alturas, mas também acontecem cumulonimbus no inverno. Portanto, não é... Mas
provavelmente está a pensar nas famosas temporais de verão e primavera, que até dão trovoada e granizo e ocorrem com temperaturas elevadas. Muitas vezes temos em pleno agosto. Muito obrigada. Vamos passar então agora ao Minuto do Professor e para isso a minha colega Adelina Machado vai mostrar alguns recursos que temos para os professores poderem explorar a meteorologia desde muito cedo na escola com os nossos jovens. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do Minuto do Professor. E o recurso que eu venho iniciar esta apresentação é precisamente um recurso muito adequado ao tema de hoje. Que roupas vamos usar amanhã? Esta atividade é uma atividade dedicada especialmente ao pré-escolar, embora possa ser estendida, como é evidente, aos outros anos de escolaridade. Em que é que consiste a atividade? De uma maneira muito prática, portanto, o professor arranjará um cesto de roupas das mais variadas estações do ano e a leitura de alguns pequenos textos vai fazer com que os alunos identifiquem as peças de roupa, eles irão buscar as peças de roupa que mais se adequam aos temas que estão indicadas nesses pequenos textos. E, a partir daí, os alunos podem fazer uma representação através de desenhos ou mesmo de descrição oral, porque é que estão a utilizar essas peças de roupa. E aí, de alguma forma, identificarem as condições meteorológicas associadas a cada uma das estações do ano. A ficha ainda fica completa com um texto que pode ser dramatizado na sala de aula. É, como eu vos disse, adequada para o primeiro ciclo, em especial para o pré-escolar. Uma outra sugestão que eu tenho aqui também é relacionada com um outro aspecto importante. Tudo bem, chove, mas para onde é que vai a chuva? Para onde é que cai a água? E esta ficha, no fundo, também tem uma atividade que já é habitual na sala de aula, que é a construção de um pluviómetro. Só que esta ficha também introduz duas questões que são importantes. Uma é, mas como é que eu sei que vai chover? E aí a ideia será eles interpretarem e lerem ou perceberem o que é que significa aquela numeração e aquelas figuras do boletim meteorológico. E também a segunda questão é também importante, tudo bem, a água cai, eu até sei quanto é que caiu neste dia, porque tenho o pluviómetro e consigo fazer o seu registro, mas e a água cai para o chão, para onde vai? E este é o mote para a introdução de um outro aspecto que é importante em todos os currículos, que é precisamente o ciclo da água. E aproveito para dizer que esta ficha tem também uma ficha para aluno, aqui está um exemplo do boletim meteorológico, e também tem uma ficha dedicada ao aluno, no qual eles têm uma série de questões relacionadas precisamente com estes temas. Finalmente, a outra ficha que eu trago diz aqui que é dedicada ao primeiro ciclo, mas eu acho que é um bocadinho, esta é uma ficha que tem tradução da ESA Education, portanto tem tradução, peço desculpa, nossa, mas é uma ficha da ESA Education, mas para todos os efeitos parece-me que é mais adequada ao segundo ciclo e até ao terceiro ciclo do ensino básico. Aqui, no fundo, o que se pretende é que os alunos introduzam e que aprendam, que tenham a noção da diferença entre tempo e clima, e a sugestão será, através também de uns pequenos textos, eles conseguirem, enfim, perceber bem as diferenças entre tema e clima. Também chama a atenção que esta ficha tem uma parte que é para o professor e tem outra que é para o aluno. Eu estou a passar as fichas para vocês, portanto, verem. Mas também, independentemente dos textos ou das pequenas frases que nós damos aos alunos para eles identificarem estas duas situações, também se pede que os alunos façam, ou que o professor tenha com os alunos, uma conversa prévia para ver quais são os conceitos, os preconceitos que o aluno tem sobre estas duas, no fundo, estes dois conceitos tão diferenciados, tema, tempo
tempo e clima. Finalmente, esta ficha também tem um registro, ou pede-se que os alunos façam um registro de temperaturas de um determinado local onde vivem e consigam, através de recorrer a dados da mesma zona, mas noutros anos, que façam a comparação da diferença de temperaturas ao longo dos anos e, inclusive, se tiverem acesso a isso, a registros muito anteriores ao tempo em que estão a fazer o seu registro na sala de aula. Suponho que vocês me estão a perguntar, mas já sabem a resposta. Onde é que podem encontrar estes recursos? Obviamente na página do ESER Portugal. Até à próxima e no próximo mês cá estaremos para mais um Espaço à Quarta. A próxima será, como disse, 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, e será dedicado ao tema Um Oceano de Vida. Boa noite.